Muito boa tarde a todos, amigos. Estamos iniciando um bate-papo de position. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Inicialmente, gostaria de dar as boas-vindas a todos os amigos da Leandro Stormer. Estamos na nossa nova casa, ou seja, um novo site Leandro Stormer. Espero que vocês tenham gostado. Precisamos que vocês nos deem sua opinião a respeito, se vocês gostaram, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram no novo site, para nós possamos sempre estar tentando melhorar as coisas. Primeiramente, gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo da nossa transmissão, e se ele estiver com bom retorno e com uma boa movimentação, a gente pode estar começando nossa conversa de hoje. Como é que está o áudio e o vídeo, pessoal? Me deem um retorno por obséquio. Já temos então um retorno de que o áudio está bem e de que o vídeo também está legal. Então nós podemos já começar olhando imediatamente o nosso Ibovespa. O Ibovespa que aparentemente está formando um duplo fundo. Tá? Eu havia comentado no LS Live essa possibilidade. E é o que parece estar sendo confirmado, um duplo fundo reflexo no gráfico semanal. Se isso estiver de fato acontecendo, então a movimentação esperada para os próximos meses dentro do nosso Ibovespa seria uma recuperação com alta e enfrentaria inicialmente uma resistência na região de 51 mil pontos, mas efetivamente falando, o alvo simétrico, pessoal, seria um retorno para 57.500 pontos. Lembrando que outubro é o último mês dos 6 piores meses do ano para a Bolsa, ou seja, nós estamos entrando na melhor época para estar posicionado dentro do mercado financeiro, historicamente falando, estatisticamente falando, é assim que se desempenha os próximos 6 meses. Observando isso e observando especificamente o fato de que nós estamos realmente com o nosso IFR 14 em um nível muito convidativo de entrada, e observando esses dois candles muito expressivos de entrada de pressão de compra nessa região de 44 mil pontos, eu particularmente não acredito na possibilidade do mercado vir a perder 44 mil pontos ainda este ano. Tá? Com essa movimentação que foi dada essa semana, mais anterior que já tinha sido observada, eu acredito que daqui para frente o nosso mercado tenha um viés altista pelos próximos 3 meses até final de dezembro. Ok? Muito bem. A sinalização dada hoje também poderia ser chamada como um piercing pattern por alguns traders técnicos mais clássicos. Sim, poderia ser definida como tal. Né? Este candle aqui é um candle fortemente comprador. E nós temos aqui, particularmente falando, uma movimentação com fechamento perto da máxima da semana. Na verdade, na máxima da semana. Então o Ibovespa tem um viés plenamente altista, nós não temos resistências próximas antes da faixa de 49 mil pontos, na verdade antes dos 50 mil pontos não há uma resistência muito importante, pelo contrário, nós temos realmente um viés de alta para as próximas 2, 3, 4 semanas. Muito bem. Dito isso em relação ao nosso Ibovespa, nós poderíamos inclusive desenhar já algumas coisas em termos de resistências para o mês, basicamente resistências em 49.100, 50.600, 53.070, 54.000 pontos. Ok. Vamos observar o dólar futuro. O dólar futuro, por sua vez, desenha um candle baixista. Atingimos já a região de alvo e automaticamente, depois de termos atingido a região de alvo, forma uma semana de recuo. Essa semana de recuo traz uma boa probabilidade do dólar desenhar pelas próximas semanas um movimento de recuo. Esse recuo seria acionado especificamente na perda da mínima dessa semana que terminou. Então, assim que nós perdermos a região de R$ 3.960 pontos, nós estabeleceremos um viés baixista para o dólar futuro para as próximas semanas, pelo menos um viés de retorno à média, já que nós estamos muito afastados da média móvel de 20, muito afastados da linha de tendência de alta, muito afastados das médias móveis mais longas. Depois de várias e várias semanas de alta, o perfil realmente do desenho seria de um recuo até essa região aqui. De fato, o meu objetivo é que recue exatamente até aqui, nesse ponto específico, nessa data,
específica aqui também, perto de 3,644 para dólar futuro. Então, nós temos um viés, pelo menos montado a partir dessa semana, de alta para Ibovespa e de queda para dólar futuro para as próximas semanas. Observando isso, também podemos dar uma olhada nos juros futuros, tá? Para aquelas pessoas que trabalham especificamente com títulos públicos e que estão preocupados com seus títulos, nós podemos ver os juros futuros também montando um viés de queda. Tá? Essas 2 semanas aqui representam, essas 2 últimas semanas representam um forte sinal baixista para a taxa de juros. Tá? Então nós temos um viés de queda para a taxa de juros futura, com alvo próximo, num primeiro momento 15,11, num momento um pouquinho mais tardio, próximo de 13,94, 14% ao ano. Isso significa automaticamente que os títulos públicos pré-fixados possuirão uma maior possibilidade de alta para as próximas semanas, para os próximos meses. Tá? Então, visto os juros futuros, visto o Ibovespa e visto o dólar, poderemos falar agora do boi gordo. O BGI FUT, por sua vez, estabelece um possível movimento altista na ruptura da máxima de 149,42, é a máxima que eu estou esperando para tomar posições. Tá? Fez um sinal de recuo na semana passada, quando perdeu a mínima de 147,45. Isso me obrigou exatamente a fechar minhas operações de compra que eu tinha posicionado para o boi. Então eu estou no momento zerado no boi, nem comprado nem vendido. Estou esperando a ruptura de 149,45 para poder então tomar posições de compra. E se nós voltarmos a recuar na semana que vem e perdermos a mínima da semana que acabou, então eu estarei tomando posições de venda dentro do contrato BGX 15. CCMX15 hoje me acionou um stop, infelizmente eu estava comprado no milho futuro, fui estopado hoje, tive um certo loss, infelizmente. Tá? O milho parece estar revertendo sua tendência de alta. Não, ele não está revertendo sua tendência de alta. Parece que ele está terminando uma perna de alta e iniciando uma perna de baixa. Essa perna de baixa é dentro de uma tendência de alta ainda, certo? Mas permitiria um recuo do milho até próximo da região de suporte mais importante, que encontra-se em 31,52. Então, no momento atual, basicamente, observamos uma possibilidade de recuo do milho até perto da região de suporte. Se a gente for falar de milho futuro, de milho permanente, nós estaremos falando de um suporte na casa de 33,40, onde eu volto a ser fortemente comprador de milho. No momento, então, eu estou zerado na posição de boi, estou zerado na posição de milho e esperando. Pergunta do Carbonete, por que o BGX15 e não o BGI V15? Porque eu prefiro sempre contratos que estejam um pouquinho mais longos, eu não gosto de trabalhar o contrato seguinte. O contrato seguinte, na minha opinião, já está próximo de morrer. Fecha a porta para o obséquio, está muito alto o barulho. Obrigado. Muito bem. Dito isso, então, tá, e rapidamente sobrevoando, então, boi, milho, futuro, dólar e taxa de juros, nós podemos agora observar os papéis que eu mais gosto de estar comentando. Primeiramente, vamos falar da ABEV3. É um dos papéis que me chama sempre a atenção, um papel que eu estou sempre concentrado e olhando. Tá? O papel continua com o meu alvo lá em 26,58, na verdade, meu alvo principal está em R$ 28 para a ABEV3, o papel está indo naquela direção. É um papel que me chama a atenção basicamente porque ele trabalhou dentro de uma zona de congestão por 3 anos, conseguiu romper essa zona de congestão e agora busca esse alvo aqui em 28,10. Recentemente foi uma nova congestão de prazo mais curto e essa semana está rompendo essa congestão. Esse candle que os senhores estão vendo aqui, que perfura 3 médias para cima, perfura a média móvel de 50, a média móvel de 35, a média móvel de 20, ele é um candle fortemente comprador, ele está sendo acionado e agora leva a movimentação para aquele alvo mais específico. O rompimento da máxima, então, dessa congestão me permitiria, inclusive, aumentar posições de compra dentro do modelo método Stollman, rompimento de retângulo em topo. Tá? Neste caso específico, o stop é longo, então o stop precisa ficar abaixo da mínima do retângulo, abaixo de 16,83, mas o alvo também é igualmente longo, então fica uma relação 1 para 1. O alvo aqui estando em 23,37. Eu, particularmente falando, observo a BEV3 como um dos papéis mais atraentes em tendência de alta e critérios de excelência Carolina observados.
Além da BEV3, vamos observar Klabin 11. Esse é um trade também que a gente comentou aqui bastante, tá? É um trade que havia sido acionado na ruptura da máxima desse candle aqui, que foi um ponto contínuo. Depois teve um outro ponto contínuo sendo acionado. E essa semana estamos acionando mais compra em Klabin 11, focado em cima de uma realização frustrada que está sendo rompida no gráfico semanal. O papel está em tendência de alta no gráfico semanal, apresenta todos os critérios de excelência carolina, não há motivo de saída de Klabin 11 tão cedo. Tá? Eu não preciso me preocupar em sair de Klabin 11 tão cedo. O alvo continua sendo lá em 25,30 reais. A movimentação sendo muito boa para o ativo, uma forte tendência de alta, boa movimentação, nada a ser feito em termos de a saída do papel. Pelo contrário, agora eu tenho que deixar que o trade evolua a meu favor. Outro ativo que vem desenhando muito bem, depois daquela nossa conversa lá na metade do ano de que o papel ia para R$ 28, o papel segue na evolução, é a Grendene. A Grendene segue seu caminho de alta, são topos e fundos ascendentes também, vem evoluindo, rompendo uma região de resistência recente. Resistência mais próxima agora encontra-se em 19,57. Não há absolutamente nenhum motivo para pensar em sair das posições, pelo contrário, eu tenho que manter esse trade de preferência até o meu alvo lá em 27,21, alvo montado para a Grendene por um prazo mais longo. Muito bem, além da Grendene, da BEV3, da Klabin, MPLU3 é um papel que essa semana apresentou uma forte movimentação altista com fechamento perto da máxima. Esses dois candles que se formaram correspondem à formação de um two-bar reversal. Esse padrão aqui costuma reverter um movimento prévio com muita frequência. O movimento prévio era essa perna de baixa que nós estamos individualizando. Então é possível que o papel agora esteja operando dentro de um retângulo. Se isso estiver acontecendo, então o alvo da nossa MPLU3 para essa movimentação que está sendo iniciada nessa semana seria retornar à região de 42,16. Perto de 42,16, perto de 42,30, eu pensaria numa eventual saída de posição se aparecer algum candle de reversão. Tá? Então a MPLU3 está agora dentro dessa situação. Nós vamos ter resistência antes. Se nós formos ser absolutamente criteriosos, nós teríamos que dizer que vai haver uma certa pressão de venda acontecendo em MPLU3 perto de R$ 37. Pessoas que estejam querendo sair da posição poderiam estar pensando então, em vender parte de suas posições perto dos R$ 36 para a MPLU3 e a resistência seguinte, se for rompida, fica lá em 42,16, como comentado. Muito bem, já falamos então de Klabin 11, já falamos de Grendene, falamos de ABEV, falamos de MPLU3. Vamos falar agora de Randon, papel que chama a atenção de algumas pessoas. O papel se encontra numa situação de tendência de baixa. É uma tendência de baixa primária, secundária e terciária. O papel perdeu boa parte dos suportes que ele apresentava. Ele recuou exatamente até uma região dada por uma linha de referência que é essa daqui. Perdão. Desenhei errado. Ó. Topo, topo, fundo, fundo, fundo. Recuamos até essa região. IFR14 com divergência altista. Tá? Então a gente vê o IFR14 apresentando já um estado sobrevendido mais alto que o último fundo. Isso é uma divergência altista. Tá? Fundos mais baixos nos preços, fundos mais altos no indicador. E nós então estaríamos entendendo que essa divergência ela só vai ser efetivamente acionada quando nós rompermos a linha de tendência de baixa contra a qual a divergência está operando. De fato, poderíamos dizer que é uma cunha descendente. Tá? Essa cunha descendente ela estaria sendo rompida apenas quando nós superarmos a máxima dessa semana, inclusive no gráfico diário fica melhor localizada essa cunha descendente. Veja que fica mais fácil de desenhar a cunha. A cunha descendente, para quem não sabe, é um padrão altista. Num eventual rompimento dessa cunha descendente para cima, o alvo desse rompimento seria basicamente essa amplitude para cima, seria um retorno até R$ 4,18 no curtíssimo prazo, tá? Num prazo mais longo, R$ 4,94 para Randon, ok? Então a gente vê Randon formando uma situação de cunha descendente, com IFR 14 bastante sobrevendido, já com divergências altistas aparecendo, já com inclusive
uma possível sinalização para aqueles traders que são mais agressivos. Notem que se nós vamos considerar isso aqui como movimento de perna 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4, nós estamos formando então uma onda 5. Os geliotistas dizem que usualmente as ondas 5 são formadas em aspecto de cunhas, e aqui então seria uma onda 5 no formato de uma cunha descendente. Nessa situação específica, se essa contagem estiver certa, for uma onda 1, 2, 3, 4, 5, então nós contaríamos uma onda A de alta, depois uma possível correção B, segundo a teoria de Elliott, e depois uma nova onda de alta, que seria daí a correção a onda C, indo buscar aquele alvo já mencionado. Tá? Então, a movimentação esperada para Randon seria esse tipo de movimentação em zigue-zague, e essa contagem ela fica invalidada, obviamente, apenas se nós perdermos R$ 2,74. R$ 2,74. Bom, falamos sobre Randon, agora vamos falar sobre HBOR 3. Essa semana me chamou muito a atenção que o setor de construção, HBOR 3, Evan, Cirela, todo o setor de construção apresentou uma forte pressão compradora, isso me chama a atenção. Tá? Mas o papel segue numa tendência primária, secundária e terciária de baixa. Tá? Então, se nós formos ser bem objetivos, ainda seguimos dentro de tendência primária, secundária e terciária de baixa. O papel bateu 2 vezes em cima desse canal triplicado para baixo, montou um candle de reversão importante. Tá? Tem um trader que chama isso aqui de upside kick, seria um chute para cima. O alvo dessa movimentação seria, no mínimo, retestar aqui essa linha de retorno do canal de baixa desenhado, focando então aqui em R$ 2,42. E se nós conseguirmos romper essa região, buscar rapidamente aqui a região de R$ 3,30. Tá? Então, a HBOR 3 forma também um possível padrão de bump and run. Se lembra que eu tinha comentado com vocês que eu acreditava que a Evan 3 estava formando o bump and run? Bump and run é aquele padrão em que o papel vem em cima de uma zona, em cima de uma linha de tendência de baixa, formando várias batidinhas, bump, 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 e dele acelera se afastando da linha de tendência de baixa, criando então a zona de run, o afastamento mais importante, e daí nessa região aqui a volatilidade dispara no fundo, e daí o papel faz a movimentação de retorno rápido para a linha de tendência de baixa rompida, e daí ele vem subindo como se fosse um trem enlouquecido, ele rompe aqui e daí ele aciona o bump and run. Tá? Se for efetivamente isso que a HBOR está fazendo, então ela faria essa movimentação muito rápida, romperia esta e esta LTB, formaria um pullback, e daí o padrão, basicamente, o alvo por um prazo muito mais longo seria toda a amplitude de afastamento projetado pela zona em que aconteceu o rompimento para cima. Tá? Então é possível que a HBOR esteja montando um bump and run. Tá? Assim como a Evan 3. Se a gente olhar a Evan 3, na minha opinião, o padrão está mais claro na Evan, inclusive já estando mais na fase de volta rápida até a linha de tendência de alta. No momento atual, entradas são muito ousadas, são muito agressivas, eu não vejo entradas boas nem pertinentes no papel no momento. Um trader um pouquinho mais agressivo poderia pensar em comprar a ruptura de 13,67, sim, é uma barra única vermelha ignorada pelo modelo do Oliver Vélez. Essa barra única geralmente marca metade do movimento, com isso ele poderia projetar basicamente toda essa amplitude para cima alternado, e ele largaria o alvo da sua operação lá para 4,29, colocando seu stop abaixo de 3,18. Tem coisas melhores aí para serem operadas, na minha opinião, mas é uma possibilidade operacional para quem está entendendo o movimento das construtoras com um movimento muito forte. Já a Natura, por sua vez, segue a sua longa tendência de baixa, uma tendência primária, secundária e terciária de baixa. O papel atingiu uma região importante, essa daqui, que era uma linha de tendência de alta muito forte que ela apresentava, e perdeu essa linha de tendência de alta. Efetivamente falando, ela perdeu. A gente tem aqui uma região também marcada por esses topos anteriores e esse fundo, na região de R$19, aí é exatamente a zona em que nós nos encontramos no atual momento. Tá? Esse afastamento que nós temos em relação à média é um afastamento muito importante, muito gritante e absolutamente incomum. Tá? Não é um afastamento clássico que a gente veja naturalmente acontecendo dentro da Natura. O que me chama a atenção especificamente é que a gente tem aqui
135, 140 dias de recuo. A gente tem aqui 105 dias de recuo. E no momento atual nós temos 105 dias de recuo nesta queda inicial. Então, se a gente medir essa amplitude aqui com 105 dias, com essa amplitude aqui de 105 dias, e nós calcularmos o tamanho dessas quedas, veja o tamanho desta queda em relação ao tamanho desta queda aqui, são exatamente o mesmo tamanho e a mesma dimensão. Ou seja, a amplitude dessa queda é exatamente igual à amplitude desta queda em termos de preço e em termos de tempo. Elas aconteceram em 105 dias. Muito bem. Se nós, então, estivermos reproduzindo um fractal nessa situação, e é o movimento mais provável que seja um fractal, então nós esperaríamos uma movimentação de alta de aproximadamente 30% para a Natura nos próximos 130 dias. Nós poderíamos, inclusive, se nós formos ser absolutamente criteriosos, projetar isso aqui para cima a partir desse fundo, e o nosso alvo então ficaria em R$ 28,90 para a Natura para os próximos 130 dias. Muito bem. Onde seria um ponto adequado de entrada aí, Alexandre? Para um trader mais agressivo, um trader que estivesse observando com um possível fundo do ano e acreditando que o mercado tem um upside realmente importante, um upside de quase 40% para cima? Seria na ruptura da máxima dessa semana que terminou? Sim, nós temos um Arani formado aí, o sujeito entraria comprando na ruptura de 20,24 e o stop dessa operação ficaria abaixo de 18,60 e o alvo, como mencionado, 28,90, se as nossas observações dentro do método Stormer, de Elliott não, mas dentro do método Stormer de contagem no tempo e no preço estiverem corretas. Mais do que isso especificamente falando, e é importante mencionar isso, normalmente esse tipo de movimentação aqui representa uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 em 5 movimentos, 1, 2, 3, 4, 5, e agora estaremos iniciando uma onda 4 de alta que pode ser geralmente formado em ABC para cima, ou um movimento em 3 tempos, 1, 2, 3, para 28,93. Muito bem. Natura já comentada, a Gabor 3 também, vamos ver, já falamos sobre os principais papéis mencionados, acho que é isso aí, agora podemos responder perguntas dos amigos, principalmente dúvidas que vocês tenham. Vamos lá. Pergunta do participante Luciano. Stormer, o que você acha de CL3, de uma compra CL3 top na mínima semana, alvo 50 com 80 por extensão de FIBO? Vamos olhar aqui, Luciano. Ah, belíssimo. Belíssimo. A gente tem um engolfo de alta desenhado dentro da CL3. Tá? Esse engolfo de alta ele é caracterizado em cima de uma linha extensora de alta de longo prazo. Ele é um engolfo de alta muito similar a esse engolfo de alta que nós vemos aqui. Então nós podemos dizer até que isso aqui, ó, esse engolfo de alta, tá, é o equivalente a esse engolfo de alta aqui. Agora, mais importante do que isso, vamos ver em quanto tempo aconteceu esse recuo que nós estamos vendo aqui. Isso aqui foi em 55 dias. Vamos ver em quanto tempo aconteceu esse recuo aqui. Esse recuo aqui aconteceu em 80 dias, ou seja, mais tempo. Na verdade, se a gente considerar o topo aqui, em quase 100 dias, 90 dias. Então aqui foi 2 vezes o tempo desse movimento de recuo que a gente está vendo aqui. Tá? Então aqui a gente teve 2 ciclos, aqui a gente teve 1 ciclo. Muito bem. Esse movimento de alta aqui, que foi produzido por esse mega candle, veja o que aconteceu na semana seguinte. Nós tivemos um recuo. Então onde seria uma entrada inteligente aqui em CL3 na semana que vem? Entrada dos atrasados. Faz o seguinte, ó. Marcar metade dessa barra enorme que se desenhou aqui nessa semana, e neste ponto específico aqui, em 36,82 fica a minha compra. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou deixar uma compra ali em 36,82, 36,83, esperando para tentar comprar CL3 por esse preço ao longo da semana inteira. Se acontecer o recuo, que nem aconteceu aqui, eu conseguirei comprar o papel bem perto da mínima da semana, e aí eu colocarei meu stop abaixo de 34,55. E eu concordo daí contigo com uma observação de alvo em 50? Não concordo contigo. Tá? Eu acho que o alvo vai ser bem maior. Tá? Na minha opinião, o alvo seria basicamente, em primeiro momento, movimentar-se isso aqui para cima. 42 com 45.
Mas no momento mais longo, na operação mais longa, seria toda essa perna para cima alternada. E aí daria o alvo em 51,66, alvo para Ciel 3, a partir desse mega candle formado nessa semana, um candle muito bonito de alta, um trade interessante e bastante atraente, eu diria que dos que foram observados até o momento, talvez seja o mais clássico. Tá? Para a gente, Guilherme, que história, qual você utiliza nos robôs? Você estava no Edgemod 9, quais melhores ativos além do dólar para operar? Em qual periodicidade? Obrigado. Eu utilizo a Edgemod 9 basicamente no dólar, agora eu estou utilizando ela, na verdade, dólar eu uso mais a lição frustrada, agora estou começando a usar a Edgemod 9 no 30 minutos do dólar. Mas, efetivamente falando, o setup que eu mais utilizo hoje no momento é o Victrix, tá? No 30 minutos para operações de day trade. Participante Renato faz a pergunta sobre o Banco do Brasil. E depois, participante David faz a pergunta: o que esperar dos principais bancos? Obrigado. Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil está em cima de uma zona de suporte muito importante do seu gráfico semanal. Tá? A gente observa o Banco do Brasil em cima de um retângulo. Podemos dizer que esse retângulo tem fundos na região de 14,88 e resistências principais na região de 25,87. Então, respondendo rapidamente aqui a pergunta do Renato, minha perspectiva para o Banco do Brasil é de uma movimentação de alta. Tá? Acredito que o papel venha formar uma alta com um alvo lá em 25,87, junto com todo o resto do mercado. Uou, Alexandre, tu não está sendo muito otimista e muito agressivo? Particularmente falando, eu tenho que operar o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é esse retângulo aí. É um retângulo, ponto nova linha, ou não é um retângulo? Sim, é um retângulo. Tá, Alexandre, mas vem cá, e essa LTB aqui, e essa LTA aqui que foi perdida, e esse ombro, cabeça, ombro que foi perdido, isso aí tudo não traduz uma possibilidade de quedas muito maiores? Bom, se for realmente um ombro, cabeça, ombro rompido, pelo menos o pullback até essa região aqui em 20,74 é o alvo mínimo do atual movimento. Então minha estratégia aqui é bastante simples. Executar uma tomada de operação na ruptura de R$16, esse é meu ponto de compra. Colocar meu stop abaixo de 14,19, esse é meu ponto de stop. Meu alvo de realização parcial fica no mínimo na LTA perdida. Então eu vou projetar essa LTA aqui. Então meu alvo de realização parcial fica no mínimo naquela movimentação aqui, que também é essa região que vocês estão observando aqui. Ó. Tá? Muito bem. Se a gente for olhar e observar este recuo aqui, aconteceu em 105 dias. Este recuo aqui aconteceu em 105 dias. Ou seja, a gente tem duas pernas que aconteceram exatamente em 105 dias. E se a gente fizer aqui a projeção de Fibonacci dessa região para essa região, perdão. O gráfico está um pouquinho poluído. Já peço perdão para vocês por isso. Nós atingimos praticamente o nosso alvo de 100%. Ou seja, 105 dias de queda, 100% de queda, batemos no alvo e no preço. Tempo de inflexão. Tempo de inflexão. Pessoal, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Vou estar colocando minha cara a tapa aqui. O mercado fez fundo, o mercado vai subir até o final do ano e vai subir forte. Isso tudo é o que o método Stormer está indicando no momento. Tá? Eu estou procurando por compras. Bem agressivamente. Bem agressivamente. Se quem tiver um dinheiro que vai prestar para estar comprando mais, me empresta, que eu estou apegando. Tá? Literalmente, essa é a minha opinião a respeito. Estamos passando por uma fase única de compra. Talvez, fundo dos próximos 5, 6 anos de mercado. Ok? E isso é algo bem importante, porque é o que o mercado está me mostrando aqui de uma maneira muito objetiva, através de todos os indicadores que eu estou acostumado a usar. Tá? Muito bem. Então agora aqui, Banco do Brasil forma isso. Itaú, que na minha opinião é melhor do que Banco do Brasil, bateu no topo anterior rompido, certo? Atingiu uma linha de tendência de alta de longo prazo, fecha a semana na máxima da semana, formando um two-bar reversal. Sinal de entrada agressivíssimo. Tá?
Tá? Stop dessas operações, abaixo da mínima em 25,13. Alvo da operação tem um upside aqui em 35,25. É um upside de 25% para o atual cenário. Se nós formos considerar que esse recuo aqui foi composto, vamos colocar aqui o recuo dele em 105 dias, e vamos colocar esse recuo aqui composto em 105 dias novamente. E se nós formos considerar essa amplitude daqui até aqui, projetando daqui até aqui, o nosso recuo foi um pouquinho maior do que 100%, foi em torno de 130% da amplitude prévia. Isso aqui é uma correção ABC. E agora estamos iniciando uma nova movimentação altista, e essa movimentação altista tem tudo para ser um forte movimento, no mínimo até o topo anterior em 35,25, e é por isso que a tomada de posição aqui pelo método Stormer fica na ruptura da massa semana que vem. Quem quiser ser um pouquinho mais conservador, poderia eventualmente colocar uma entrada, tentar comprar, pescar uma compra na metade da barra dessa semana. Estou tentando comprar em 26,79, 26,80 seria um ponto também bastante interessante. Bradesco. Pessoal, eu acho que essa LTA aqui desenhada por mim lá no início do ano, ela indica tudo para vocês já. Não precisaria falar nada aqui. Tá? Dizem que para bom entendedor, meia palavra basta. Isso aqui é uma LTA desenhada no início do ano. Ponto. Estamos em cima dela. Estamos em cima dela. Então aqui, zona de compradores. Aqui é zona de compradores. Os compradores entraram mordendo o Bradesco violento aqui, 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 e estão entrando com as ganhas aqui. Porque está barato. Está barato. A empresa está barata. Assim como Itaú está barato. Ainda mais em dólar. Ok? Então assim, a gente tem que ser muito objetivo. Parem com essa bobagem que todo mundo tem. Ah, porque a crise, porque sei lá o quê, porque é o final dos tempos, porque o Brasil vai acabar. O Brasil não vai acabar, porra. O Brasil é muito maior do que esse governo. É muito maior que esse governo. Mais do que isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é Itaú. Itaú, tá? Olha o demonstrativo de resultado do Itaú. Olha o lucro líquido dessa empresa. Olhem o lucro líquido do Itaú. Tá? Agora veja o gráfico do Itaú. Me expliquem por que uma empresa que tem lucro líquido crescente nos últimos 3 trimestres cai 30% em 105 dias. Porque eles estão querendo comprar barato de vocês. Basicamente essa é a expressão. Mesma coisa para o Bradesco. Mesma coisa para o Bradesco. Bradesco tem um upside um pouquinho maior que o upside de Itaú. O upside de Bradesco é de 41% até o topo, em R$ 32,00. Tá? O stop dele estaria aonde? Estaria abaixo de 20,71. Vamos olhar aqui de novo a questão do lucro líquido do Bradesco. Olha o lucro líquido do Bradesco. Preciso falar mais alguma coisa a respeito? É preciso. Por exemplo, a Gabor 3. Por que eu digo que a Gabor 3 está muito barata? Olha o PL dela. Olha o dividendo dela. E olha os resultados. O lucro líquido dela caindo forte. Esse é o lado ruim dela no momento. Não está tão bom quanto, por exemplo, Itaú e Banco do Brasil. E Bradesco, lá dizendo. Vamos olhar a Evan 3, já comentado agora há pouco, que eu achava que poderia ser aquela situação de bump and run. Ficou lento o fundamentos. Ó, olha aqui que lindo. Vamos olhar. Olha, ele lucro líquido bem melhor que o da Gabor, por isso que a Evan está mais forte. Vamos olhar a Bev. A Bev é um espetáculo. Olha o ROI da Bev, 28% de ROI. Olha o demonstrativo de resultado dela. Olha o lucro líquido. Só bombando, só subindo. Dívidas caindo. Espetáculo. Bom,
Vamos voltar para cá. Então, assim, bancos, viés plenamente altista para as próximas semanas ou meses. Tá? Pergunta do Ferraz. Não acha importante considerar volume semanal? Pode comentar também sobre a BV e a acumulação de distribuição? Apesar de não considerar nos seus métodos, às vezes você os analisa. Por isso pergunto, só devemos considerar em relação ao fundo ou topo imediatamente anterior? Qual a diferença entre eles e como melhor utilizá-los? Boa pergunta. Eu prefiro utilizar o ABV atualmente. Depois de muito estudo, eu acho que nada... Tá, a acumulação e distribuição também é tão bom quanto, mas eu prefiro utilizar o ABV. E eu utilizo mais ele no sentido não de comparar com o fundo ou com o topo anterior, não. Eu costumo utilizar ele mais para verificar se um suporte vai ser perdido ou não. Por exemplo, olhando aqui Bradesco, eu tenho essa zona de suporte aqui dada por esse fundo prévio. Aí pode surgir uma dúvida para mim. Esse suporte aqui, que foi respeitado aqui, aqui e aqui, ele vai ser perdido, sim ou não? É uma dúvida honesta e justa. Bom, o que eu faço daí? Eu olho o ABV. E olhando o ABV nessa situação, eu posso dizer o seguinte, eu tenho muito mais dinheiro sustentando Bradesco aqui do que eu tinha dinheiro sustentando Bradesco aqui. Isso me traduz que a possibilidade desse suporte ser perdida é mínima. Mínima. E é isso que me chama a atenção. Basicamente é isso que eu procuro fazer. Eu procuro usar o ABV como um confirmador ou não de perdas de suportes. Certo? Basicamente essa é a função que eu utilizo para o ABV e para a acumulação e distribuição. Eu não utilizo volume semanal. Volumes no semanal, eles podem estar distorcidos. Às vezes tem um dia no feriado, 2 dias de feriado, uma semana, isso destrói completamente o volume. Não há uma necessidade tão importante de estar observando o volume no gráfico semanal, pelo menos isso que eu tenho feito nos últimos 10 anos. E aí vem o Luiz comentando, mas a subida do Ibov hoje não é um voo de galinha? O volume não avaliza tão forte subida? Pelo ABV avaliza. Pelo ABV avaliza. Pelo ABV não apenas nós estamos com mais dinheiro no mercado agora do que nós estávamos nesse fundo e nesse fundo, como nós inclusive conseguimos romper uma região e formamos o pullback e agora voltaremos a subir. Isso pelo ABV. Vamos olhar aqui pela questão do volume já comentada pelos senhores. Volume financeiro. Esse é o volume financeiro do Ibov. Vamos colocar uma média de 20 períodos. Nós temos um volume acima da média. Então, discordo se nós fôssemos dizer que o volume está fraco. O volume não está fraco, é o volume acima da média. No gráfico semanal do Ibovespa. Tá? Então, pelo volume, não é um voo de galinha, pelo contrário, nos candles de alta, nós tivemos um volume maior do que nos candles de baixa, é isso que o próprio ABV está dizendo para nós. Nos candles de alta, o volume foi maior do que nos candles de baixa. Participante Marcelo, boa tarde, Storm. Qual é o capital mínimo para começar a operar no mercado futuro? Estou começando meus estudos, preciso de alguns conselhos, mestre. Começa com um contrato de cada lado e deu. Depois tu vai para 2 e aí tu vai sentindo. Mas não trabalhe mais do que um. Se tu quiser começar com relação parcial, tu opera com 2, realiza 1, e aí vai operando de leve até tu ter uma maior experiência. Mercados futuros não é uma coisa tão simples assim. Tem curso gratuito no site. O Vlad aqui está dizendo, pessoal, existe um curso gratuito agora no site novo sobre mercados futuros, é isso? Isso. Olha aí, legal. Então temos um curso gratuito no de mercados futuros no site, vocês podem dar uma olhada a respeito disso, tá? Na parte de cursos. Pergunta do Rogério sobre ESTC3. ESTC3. Uou, forte movimento de alta, mas o papel opera dentro de uma tendência de baixa ainda. São topos e fundos descendentes. Vamos ver aqui, 60 dias de queda. 60 dias de queda. Cumpriu o ciclo de queda de 60 dias. Aparentemente agora vai então cumprir a movimentação de alta trabalhada a partir desse fundo, que deve levar um alvo ali em 18,42. Tá? Então o papel realmente opera numa tendência de baixa. Fez os 5 movimentos, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5.
E agora, então, está formando aquilo que seria aquilo que os eletistas chamariam de ABC. Vamos ver se o Vlad concorda comigo nisso? Vlad? Ó, olha só. A gente conta daqui, Vlad, até aqui, 60 dias de queda. E a gente conta daqui até aqui, 60 dias de queda. Tá? Então a gente tem essas duas pernas em igual tamanho no tempo. Eu conto isso aqui com uma onda 1, tá? Uma onda 2, uma 3, uma 4 e uma 5. E agora, então, estaremos iniciando uma possível onda ABC. A vai ter uma B e uma C. Basicamente, essa é a forma que eu observo. Se a gente seguir essa mesma amplitude aqui, então o alvo final dessa movimentação que a gente estaria vendo na STC3 seria basicamente essa amplitude para cima, 18,69 seria o alvo final dessa movimentação. Então faria um problema recuo aqui, depois subiria até esse ponto, bateria em 18,69. Na hipótese mais agressiva, talvez 23,08. Concorda comigo? Concordo. O outro cenário é que essa onda aí poderia ser uma 4 gigantesca, né? Tá, entendi. Aí viria 5, porque essa grandona tá com cara de ser 3, Tá. né? Aí tu diria que isso aqui é uma... boa, é por isso que eu gostei de chamar aqui o Vlad. O Vlad ele estuda mais ondas geiras do que eu. Então a ideia dele, isso aqui poderia ser uma 4 de prazo maior. Isso aqui seria uma onda 1 de prazo maior. Aqui seria uma ABC, que seria onda 2. Aqui seria onda 3 de prazo maior. Uma onda 4 de prazo maior. E aí nós estaríamos iniciando uma onda 5 de prazo maior, que daí seria provavelmente em 5 movimentos de alta. Legal. De qualquer maneira, aqui, nessa situação, eu não tenho um timing de entrada muito bom ainda. O ideal seria esperar o primeiro zigue-zague, tu pegaria 3 da 5, né? Isso. A ideia, então, seria deixar fazer essa subida, não fazer nada. De preferência, essa subida romper a LTB. Depois faria um recuo. E aí, quando voltasse a subir, aí sim, estaríamos comprando o que seria a onda 3 da 5. O início de uma onda de alta mais forte, de uma onda 5 de time frame mais amplo. Essa seria a ideia. Bah? Posso mostrar uma ideia? Sim. Dá tiro zoom, por favor. Tiro zoom. Isso. O FR de 14, se tu tiver. Aqui. FR de 14. Aqui. Tá. Se puder botar um mensal, acho que fica mais sentido. Não é bem longo atrás. Ó, então uma forma de tu confirmar se isso é uma 4 mesmo é isso, ó. Esse fundo aqui do FR tá abaixo desse fundo. Do aqui. fundo, entendi. Isso é o que o... esqueci o nome do cara. Calderaro? Isso, Caldaro. Isso. Caldaro. Ele usa pra confirmar a 2 da 4. Entendi. Que é reversão positiva. Reversão positiva. Isso aqui é um forte sinal autista, hein? Sim, muito. Isso aqui é um forte sinal autista. Num prazo mensal para STC3. E mais legal do que tudo, nós poderíamos dizer que está em cima de uma LTA de longo prazo, hein? Olha aqui, ó. Pega esse fundo com esse fundo. Eu não tava visando esse mesmo, não tinha visto. Eu não tinha visto esse papel mesmo. Muito obrigado, Rogério. Rogério, valeu por ter chamado a atenção em relação a esse papel. Realmente, esse papel já vai estar incluído no Visão desse mês. Né? Bacana, mas eu vou esperar que faça o movimento de recuo. E daí tentar comprar ali. Tá? Muito legal. Muito bem. Pergunta para o Leandro. Pode comentar a JBSS3 montando uma realização frustrada em um ponto contínuo. Qual a sua opinião para o ativo? Comprei seu método recentemente. Gostei muito, muito. Parabéns pela didática e objetividade. Leandro, fico feliz que tenha gostado. Fico feliz mesmo. JBSS3 é um papel que opera dentro dos critérios de excelência Carolina. Tá? Então, todos os critérios de excelência de empresas boas para serem operadas na ponta da compra estão sendo atendidos pela JBSS3 no momento. Ok? Bom, então, dito isso, o papel rompeu um canal de alta para cima, fez o recuo até a linha do canal de alta rompido, voltou a romper novamente para cima e agora constrói exatamente aquilo que você mencionou, uma realização frustrada. Não é qualquer tipo de realização frustrada que está sendo desenhada aqui, não. É uma realização frustrada em cima de topo histórico. O que significa que esse papel, produzindo um rompimento de 17,59, ele fica literalmente livre para repetir todo esse movimento de alta aqui para cima alternado. Então seria basicamente toda essa amplitude aqui projetada para cima alternado,
o que nos daria um alvo muito mais amplo do que de uma realização frustrada clássica. O alvo aqui seria nessa região em 20,60. Então, realmente, eu estou bastante atento a JBSS3 na ruptura da máxima de 17,60. Alguns traders um pouco mais agressivos, utilizariam um timing de entrada mais precoce. Esses 4 candles que os senhores estão observando aqui em formação, eles constroem aquilo que se chama de Shark. Tá? Eu descrevi isso no Manual de Setups puro, Manual de Setups capítulo 1. O Shark basicamente é um candle que tem a sua máxima e a sua mínima, certo? Imediatamente contidos na máxima e mínima do candle anterior, e o candle seguinte também. Então esse candle está contido dentro deste, e este está contido dentro desse, isso é um Shark. Isso representa basicamente uma constricção de volatilidade. Isso representa que a volatilidade está diminuindo abruptamente para a formação de um fortíssimo movimento para cima ou para baixo. Como é que se opera o Shark? A gente marca os limites do último candle, então 17,01, e marcamos a mínima do último candle, e para o lado que romper, a gente entra operando stop na mínima oposta, ou na máxima oposta. E o alvo, 2 vezes a amplitude desse candle projetado para cima, seria como um mastro de bandeira sendo observado. Certo? Muito bem. Júnior pergunta se o Bradesco estaria no ponto de entrada pelos profissionais liberais. A resposta é sim, está. STC3 também está. Esses seriam papéis que se encontram dentro do modelo profissionais liberais. JBSS3 não se encontra no modelo profissionais liberais, mas poderia ser utilizado no modelo 1, Juninho, aquele de acumulação de prazo mais longo. A VEG3 se encontra no modelo profissionais liberais, sim, se encontra, tá? Dentro do critério de entrada. Vamos ver se o FR14 está no nível perfeito de entrada pelo modelo. O mesmo nível que foi atingido aqui, o mesmo nível que foi atingido aqui. Então, se a gente observar, esse nível, compra, profissionais liberais, compra, profissionais liberais, compra, profissionais liberais, compra, profissionais liberais. Ok? Stop na mínima da semana anterior. Compra, profissionais liberais. Certo? Apenas em 2008 que não foi tão bom por causa do crash do mercado financeiro. Ok? Pergunta do paciente Ney. Olá, Bradesco está em tendência de alta no semanal? VEG está. Bradesco, não. Bradesco não está numa tendência de alta secundária. Bradesco está numa tendência de alta primária. Tá? Então, assim, nós observamos a Bradesco dentro de uma tendência de baixa secundária, mas numa tendência de primária de alta. Importante mencionar isso. Participante Cavendish. Reversão positiva não seria criado pela senhora Constance Brown e não por Anthony Caldaro? Storm, fico feliz em te ver contando ondas. Cavendish, na verdade, a reversão positiva e a reversão negativa foram descritas pela Constance Brown, mas no próprio livro dela, ela descreve que ela aprendeu isso com Andrew Cardwell. Tá? O Andrew Cardwell, que foi o sujeito quem ensinou praticamente tudo que ela sabe sobre FR14, e ela menciona isso no livro dela, tá? Foi quem construiu a ideia de reversão positiva e reversão negativa. Mas, de fato, quem difundiu a técnica da reversão positiva e da reversão negativa foi a Constance Brown em si, realmente. O Caldaro usa para confirmar a onda 2 da 4. Perfeito. O que o Vlad está dizendo é que o Caldaro utiliza o FR14 para confirmar onda 2 e onda 4. Basicamente é isso que ele estava mencionando quando ele falou do FR14 sendo utilizado no caso da STC3. STC3, né? Muito bem. Participante Luiz, IP3, Stormer, obrigado. IP3 encontra-se em cima de um fundo importante que foi observado aqui no ano de 2013, no ano de 2014, batemos exatamente no mesmo fundo. Veja que o tempo de recuo que aconteceu aqui foi de 102 dias, o tempo de recuo que aconteceu daqui até aqui foi de 56 dias, 60 dias. Tá? Então a gente caiu num tempo mais rápido do que foi essa queda aqui, tá? A queda anterior. Estamos num nível de FR14 muito atraente do ponto de vista de modelo profissionais liberais. Temos que ver se o papel cumpre os critérios
de fundamentos do sistema. Vamos colocar aqui. O IPL está alto, o ROI está baixo. Então, o primeiro critério não foi atendido. Tá? Segundo critério. Lucro líquidos com prejuízos mais de um trimestre nos últimos 5 anos. A empresa não constitui, dentro dos critérios de profissionais liberais, como uma empresa operável pelo modelo. Isso, logicamente, nos impede de operar pelo modelo profissionais liberais, mas automaticamente entendemos que o papel está cumprindo agora um movimento de retorno à média, que deve buscar a média móvel aqui em 18,66, não me permite uma entrada muito segura. Tá? Parceiro de Leandro, pode olhar a Klabin 11, fechando a massa e topo histórico, abrindo bandas, algum timer de entrada? Nós já havíamos comentado no início, Leandro, sobre a Klabin 11. Sim, o papel está cumprindo um rompimento muito importante agora, fechando na máxima e acionando uma realização frustrada, Leandro, num gráfico semanal. Na verdade, as últimas entradas dentro da Klabin que foram observadas pelo método Stormer foram aqui, quando rompeu esse ponto contínuo para cima. Depois teve mais uma compra quando rompeu aqui, mais um ponto contínuo para cima. E agora essa realização frustrada que está sendo rompida nesse exato momento, essa semana em 22,78, permitindo uma tomada de posição ou exatamente agora, ou para traders um pouquinho mais conservadores, tentar comprar na metade da barra dessa semana em 21,80 na semana que vem. Botar uma compra por aqui, tentar comprar nessa região. E o alvo sendo 24,67 e o stop ficando abaixo de 20,79. Ok? Muito bem. Pergunta do participante Luigi. Boa tarde, História. Poderia observar a Sula 11 dentro dos seus critérios? Sula 11, Luigi. Sula 11 opera dentro dos critérios de excelência carolina, rompeu o topo histórico, médias móveis subindo, topos e fundos ascendentes, fez um candle de correção, forma um inside bar, permitiria uma tomada de posição agressiva na ruptura de 18,62 pelo inside bar, dentro de uma tendência de alta. O stop ficaria abaixo de 17,07. Se nós observarmos os critérios de método Stormer de fundamentos, o PL está bom, está abaixo de 10, tem um ROI muito alto, um ROI de 15,4%, que é excelente. Tá? E a gente observa aqui margens relativamente estáveis de lucro, lucro líquido subindo bonito, legal, interessante. A empresa, então, compreende os critérios mínimos de excelência de fundamentos do método Stormer, dívida líquida caindo, patrimônio líquido subindo. A gente observa a Sula 11 em uma ótima situação do ponto de vista estratégico. Parceiro de call. Ô, Stormer, também pode comentar um pouquinho a Petrobras? Sim. Petrobras opera dentro desse longo triângulo de alargamento reto, que a gente havia inclusive mencionado que aqui haveriam compradores entrando em Petrobras, realmente aconteceu, eles entraram, tá? Mas o papel opera numa tendência primária, secundária, terciária de baixa. Tá? Esse recuo aqui, basicamente, foi cumprido em 90 dias, esse recuo aqui foi cumprido em 90 dias. Então a gente tem um timing de 90 dias, na verdade 95 dias desse topo até aqui, e temos um timing de 95 dias desse topo até aqui. Se a gente for observar esse último recuo que aconteceu aqui, também foi feito em 85 dias. Tá? Então a gente tem 85 dias, 90 dias, 95 dias, a gente tem realmente um harmônico trabalhando aqui. Se a gente pega essa amplitude para baixo e projeta, nós vemos que a amplitude foi de 50% da última perna de baixa projetada. Isso tudo, então, nos traduz a possibilidade de nós produzirmos um tipo de movimento de alta que corresponda basicamente à mesma amplitude que foi cumprida aqui. Ó. Veja que aqui a gente conseguiu subir até 61% da última perna de alta. Então nós esperaríamos aqui uma movimentação de alta para as próximas semanas, em cima da Petrobras, que viesse a buscar pelo menos o alvo de 10,61, essa região aqui localizada onde tem as médias móveis enquanto resistências. Tá? Em quanto tempo, mais ou menos? Bom, se a gente observar que a última movimentação de alta foi cumprida em aproximadamente 115 dias, e essa movimentação de alta aqui
foi cumprida em aproximadamente 95 dias, nós esperaríamos então uma movimentação de alta de Petrobras em torno de 100 dias de alta para atingir essa região aqui de 10,61, quiçá 13,61. Tá? Então eu vou deixar até escrito aqui no meu gráfico 90 dias de alta. Se a gente for contar 90 dias de alta, isso vai dar aproximadamente 90 dias úteis a contar de hoje. Vai dar outubro, novembro, dezembro, iniciozinho de janeiro, a gente deve estar formando algum topo em Petrobras, próximo dessa região aqui de 13,18. Alvo para janeiro de 2016. Uou! Agressivo isso, hein, Alexandre? Tu tá botando tua cara a tapa, eu sei. Mas eu tenho que dar minha opinião aqui para vocês. Dentro do método Stockman, é estaria sendo preconizado. Bem, pessoal, nós vamos finalizando então o nosso chat position de hoje. Acho que foi um chat bastante produtivo. A gente conseguiu falar sobre vários papéis que estão em pontos bastante atraentes. Sugiro que vocês aproveitem esse final de semana para descansar, ficar com as suas famílias, aproveitar que nós estamos numa época muito boa para abraçar as pessoas que a gente ama, curtir o tempo que a gente tem. Lembrem-se, senhores, nosso maior patrimônio é o tempo que a gente tem. Perder tempo é um dos maiores crimes que existem, na minha opinião. Então aproveitem o tempo que vocês têm para estar com as pessoas que vocês amam. Tudo de bom para vocês, um ótimo final de semana. Eu espero vê-los na semana que vem. Até mais. Um abraço.